Ele conquistou o mundo com a bola nos pés, mas fora de campo escondia um segredo sombrio. Por que Pelé nunca reconheceu a filha, mesmo com o DNA provando a verdade? Uma mulher que não buscava fama nem fortuna, mas apenas um gesto simples, o abraço e apoio do pai. Anos sendo ignorada e um último pedido que ele nunca atendeu. Veja toda a verdade e descubra se os netos de Pelé, de sua filha rejeitada, tiveram direito à fortuna milionária do rei do futebol. Enquanto o Brasil se rendia ao talento de um jovem chamado Edson Arantes do Nascimento, que se tornaria conhecido mundialmente como Pelé, a cidade de Santos testemunhava uma história que, embora à margem dos campos e dos holofotes, mudaria para sempre a vida de uma mulher e de sua futura filha. Anísia Machado era uma jovem trabalhadora, simples, de origem humilde, que cruzou o caminho de Pelé em um momento em que ele já era ídolo do futebol, aos 23 anos. Anísia e Pelé se conheceram na praia, quando a beleza do jogador chamou a atenção dela e das amigas, que o reconheceram na hora. Os dois começaram a se relacionar pouco tempo depois. Os encontros entre Anísia e o craque não foram muitos, tampouco públicos. Para ela, aquela era uma relação que trazia emoção e, talvez, a esperança de algo maior. Para ele, uma nova e breve aventura. Quando descobriu que estava grávida, Anísia ainda acreditou que Pelé assumiria a criança. A realidade, porém, foi devastadora. Pelé negou qualquer envolvimento mais sério e rejeitou completamente a ideia de paternidade. Envolvido com Rosemary oficialmente, o craque, possivelmente, temeu o escândalo que isso poderia causar à sua imagem, além de achar que Anísia estava blefando e buscando dinheiro, como tantas outras. Contando apenas com o apoio familiar, Anísia decidiu levar a gestação adiante. Em uma época em que mães solo eram alvo de profundo preconceito, ela sabia que a filha que crescia em seu ventre não era um plano de ascensão, era uma vida que merecia existir, apesar de tudo. Assim, Sandra Regina Machado nasceu em 24 de agosto de 1964, no Guarujá, apenas como filha de uma dona de casa. Por isso, sua vida sempre seria marcada por um vazio, o da ausência do pai. Sandra cresceu ouvindo rumores sobre sua verdadeira origem. Os traços do rosto, a pele, os olhos, tudo nela parecia ecoar o nome que nunca esteve em seus documentos. Cansada de ver a filha sofrer por não saber quem era o pai, Anísia contou a verdade quando Sandra ainda era muito jovem, mas pediu que a filha guardasse segredo. Você, durante todo esse tempo, quase 20 anos, você manteve isso no mais absoluto sigilo. Tentei, né? Pelo menos tentei. Eu não comentava, por mim, quase ninguém sabe, só as pessoas mais íntimas. Durante a adolescência, Sandra sofreu com a verdade, porque não queria o dinheiro ou a fama do pai. Queria apenas um abraço e seu reconhecimento. Aos poucos, foi criando coragem para tentar contato, até descobriu o número da residência de Pelé e ligou para lá. Ela chegou a falar com a governanta e com a irmã do rei por ligação, que a aconselharam a buscar seus direitos na justiça, dizendo que não poderiam ajudá-la. Já de Pelé, nunca obteve retorno. Você tentou algum contato direto com o Pelé? Com ele é impossível, né? Você só consegue falar se ele quiser. Mas eu liguei para casa e me aconselharam a procurar os meus direitos porque elas não iam poder resolver nada. Cansada de ser ignorada, em 1991, Sandra decidiu recorrer ao sistema. Entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade contra o homem mais famoso do país. Alguns anos depois, em 1996, o teste de DNA pôs fim a qualquer dúvida. 99,98% de compatibilidade. Sandra era, sim, filha biológica de Pelé, mas o reconhecimento jurídico não trouxe o acolhimento emocional que ela buscava. Pelo contrário, Pelé moveu 13 ações judiciais diferentes para impedir que ela usasse seu sobrenome. A cada tentativa, Sandra era tratada como a invasora de um clã que não a queria por perto. Mas, na justiça, ela venceu. Sandra era evangélica da Assembleia de Deus e se casou com o pastor Oséias Felinto, com quem teve 2 filhos, Otávio e Gabriel. Motivada por sua história familiar, ela começou a estudar direito.
Em 2000, foi eleita vereadora em Santos, pelo PSC, usando sua história como bandeira na luta por mães solo e crianças abandonadas. Dedicou seu mandato à proteção de mulheres e crianças em situação de abandono, muitas vezes se inspirando na própria história para formular projetos que tocavam diretamente o tecido social. Seu trabalho mais emblemático foi o projeto de testagem gratuita de DNA pela rede pública de saúde. Sandra sabia, por experiência, o que era crescer sem identidade, sem amparo legal ou pertencimento. Sabia como os altos custos da testagem impediam milhares de mães e filhos de buscar o reconhecimento paterno. Por isso, lutou para democratizar o acesso ao exame, primeiro em Santos e depois estendendo o modelo para o estado de São Paulo, até finalmente influenciar o debate nacional. Seu projeto foi a base para o Programa Nacional de DNA Gratuito, institucionalizado em diversas capitais brasileiras anos depois. Por experiência própria, Sandra sabia que o nome no registro civil era mais do que uma formalidade. Era um direito. O direito de existir oficialmente, de ser filho ou filha de alguém, ser reconhecido pelo Estado, pela família e sociedade. Mas em 2005, a vida deu uma guinada cruel. Sandra foi diagnosticada com um câncer na mama e precisou se submeter a uma cirurgia para retirar o tumor. Segundo os médicos que a trataram, em um primeiro momento, Sandra foi resistente ao tratamento, acreditando em um milagre divino de cura. Quando começou as sessões de quimioterapia, já era tarde. A doença já tinha avançado e se espalhado para outras áreas do corpo, em metástase. Submetida a diversas sessões de quimioterapia, ela começou a enfraquecer rapidamente. Assim, ela foi internada na UTI da Beneficência Portuguesa de Santos. Estava debilitada, consciente de que o fim se aproximava. Foi então que, com a voz já embargada, ela fez um último pedido. Eu só quero ver meu pai. Não exigia retratações públicas, nem abraços sob holofotes. Queria apenas 5 minutos, um olhar, uma palavra, um gesto mínimo, um adeus que levasse embora a dor de toda uma vida. Para ela, aquele encontro significava paz, um encerramento emocional, a chance de, pela primeira vez, ver o homem que tanto impactou sua existência não como símbolo, mas como pessoa. Seu marido, o pastor Oséias Felinto, tentou de tudo. Ligou para pessoas que o conheciam, procurou funcionários, enviou mensagens. Nada. Sem desistir, foi até a casa da irmã de Pelé e bateu a porta, repassando o que seria o último pedido da esposa. Ainda assim, o rei não foi. Segundo seu assessor na época, havia compromissos e dificuldades logísticas. Sandra morreu dias depois, em 17 de outubro de 2006, com 42 anos, sem receber a visita que tanto desejava, sem um abraço, sem um aceno. Como era vereadora, ela foi velada no Salão Nobre da Prefeitura de Santos. No velório, coroas de flores chegaram em nome de Pelé e seus funcionários, mas Anísia, a mãe que tudo enfrentou, recusou a homenagem e retirou os arranjos de perto do caixão da filha e os manteve no saguão externo da prefeitura. Após o sepultamento de Sandra, seu viúvo, Oséias, apoiou publicamente a sogra na decisão de devolver as coroas de flores. Ele contou que, mesmo com o reconhecimento da paternidade, Pelé nunca tinha oferecido qualquer ajuda financeira a Sandra, incluindo o período em que ela esteve doente. Foi sua mãe, Anísia, que trabalhava como doméstica e, mais tarde, faleceu de câncer, quem mais auxiliou a filha naquele momento. Com a ajuda de intermediários, Oséias levou seus filhos para conhecerem Pelé em Curitiba. Até pouco tempo atrás, esse tinha sido o único encontro dos meninos com o astro. O viúvo de Sandra também entrou com processo na justiça para que os filhos recebessem alguma ajuda financeira, especialmente para custear os estudos. Conseguiu que Pelé arcasse com uma pensão de R$ 3.500 para cada um. Pelé, por sua vez, sempre foi claro sobre sua versão dos fatos. Em entrevistas e declarações, alegou que não tinha um vínculo emocional com Sandra, chegando a afirmar que, para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço.
O rei do futebol justificou sua ausência com o argumento de que, quando pessoas o procuraram falando sobre Sandra, ele desacreditou. Mas após ver as fotos dela, viu veracidade, porque achou os dois parecidos fisicamente. Segundo Pelé, ele deu início aos trâmites de reconhecimento e se voluntariou ao teste de DNA, mas que a entrada do genro, Oséias, nas negociações dificultou tudo, porque as reuniões passaram a ser formais e realizadas na presença de vários advogados. Em sua visão, ele foi pressionado pelo genro e temia ser vítima de chantagem. Pelé alegava que a insistência de Sandra, junto às ações judiciais e midiáticas, minavam qualquer possibilidade de reconciliação. Para ele, o comportamento dela, ao buscar publicamente o reconhecimento, representava uma pressão externa, mais do que uma tentativa sincera de relacionamento. Em 2022, uma reviravolta aconteceu. Pelé, que tratava um câncer em estágio avançado, estava internado no Hospital Albert Einstein e admitiu que sua vida estava chegando ao fim. No leito de morte, quis se reconciliar com aquilo que considerou ser o maior legado de sua vida, seus netos. Pela primeira vez, ele pediu para ver Otávio e Gabriel, filhos de Sandra, e deu início a uma aproximação com a família que a qual negligenciou. Com o tempo contra ele, os netos, que moravam nos Estados Unidos, receberam uma ligação da tia e prontamente aceitaram o pedido do avô. Que o nosso avô queria nos ver. E aí nós ficamos muito empolgados, né? Que é uma oportunidade que nós esperamos a vida inteira. Só tínhamos visto o meu avô uma vez. Já com um estado de saúde irreversível, Pelé os recebeu no hospital. Em um gesto de compaixão, ele pediu perdão aos netos por não ter convivido com eles e com sua mãe. Assim, os jovens o perdoaram, reconhecendo que a mágoa do passado não deveria prevalecer sobre a necessidade de paz no fim da vida. Otávio e Gabriel publicaram em suas redes sociais uma foto em que o avô apertava a mão deles e expuseram publicamente que o momento havia chegado e haviam perdoado o avô, como uma última tentativa de fechar um ciclo de dor e arrependimento. Otávio resumiu bem o sentimento dos dois, dizendo que o amor e o perdão vencem todas as coisas. Já Gabriel contou que, ao orar com o avô, pediu que ele conversasse com sua mãe quando os dois se encontrassem no plano espiritual. Eu acredito que eu perdoei sim. Eu não tenho mágoa nenhuma do meu avô. Após um mês internado no Albert Einstein, Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, por falência múltipla dos órgãos. O governo federal decretou luto oficial de 3 dias. A morte de Pelé, naquele momento, não trouxe apenas a dor da perda de um ícone do futebol mundial, mas também reacendeu a discussão sobre sua herança e o reconhecimento póstumo de Sandra Regina. Durante anos, ela e sua descendência lutaram para que o nome Arantes do Nascimento fosse reconhecido oficialmente, mas Pelé sempre se opôs. Mesmo após o teste de DNA que confirmou a paternidade, Sandra nunca obteve o direito legal de usar o nome do pai, algo que continuou sendo barrado por mais de uma década em tribunais. O patrimônio de Pelé, estimado em 78 milhões, sem contar sua marca bilionária, não foi um ponto de disputa entre os filhos legítimos e os filhos reconhecidos tardiamente, como Sandra e seus netos. Isso porque a justiça lhes assegurou o direito de herança, e ao longo dos anos, o reconhecimento da família de Pelé foi ampliado. Eles agora fazem parte dos herdeiros legítimos do patrimônio deixado por Pelé, algo que é um reflexo do lento e tortuoso caminho para a verdade, que até aquele momento foi cercado de negação e sofrimento. Atualmente, Otávio e Gabriel vivem em Orlando, nos Estados Unidos, onde levam uma vida discreta. Um é jornalista, enquanto o outro tem uma empresa de negócios esportivos. A história de Sandra Regina e sua luta pelo reconhecimento não apenas questionam o valor de um nome famoso, mas também colocam em perspectiva o que realmente importa na vida: o amor e o reconhecimento familiar, que muitas vezes são mais preciosos do que a fama, a glória pública e o dinheiro. Já conhecia esse lado pouco falado da vida de Pelé? O que mais te surpreendeu? Deixe o seu comentário, se inscreva e não esqueça do gostei.